E se a vida não fosse um problema para a gente resolver, mas sim um jogo para ser jogado? Pois é, essa é uma das ideias mais profundas e talvez mais libertadoras de Friedrich Nietzsche. E hoje vamos mergulhar em como esse conceito, o jogo, se torna para ele a resposta fundamental para a própria existência. Ok, vamos direto ao ponto. A filosofia de Nietzsche, na verdade, começa sempre com uma crise. Pensem bem, se aqueles pilares todos que davam sentido às coisas, Deus, a verdade com V maiúsculo, um propósito final, se tudo isso desmorona, o que é que sobra? O que é que nos resta? Essa é a pergunta que ecoa por toda a obra dele. Então, para a gente conseguir entender a resposta de Nietzsche, primeiro a gente precisa sentir o peso do problema que ele identificou, essa crise de sentido. Ele fez um diagnóstico do seu tempo e viu um mundo que tinha perdido o chão, as suas fundações morais e metafísicas. Quando Nietzsche fala na famosa morte de Deus, não é só uma provocação religiosa, certo? É muito mais, é uma constatação cultural. Sem um objetivo final dado por uma força superior, sem uma verdade universal para nos guiar, a humanidade de repente se vê diante de um desafio gigantesco. Como é que se cria valor num universo que, aparentemente, não tem nenhum valor intrínseco? E é aqui, diante desse vazio, que entra a resposta de Nietzsche. E ele não propõe uma nova verdade absoluta para substituir a antiga, de jeito nenhum. Em vez disso, a resposta dele é radical, e é o jogo. A solução para uma existência sem um roteiro pré-definido é justamente essa: transformar a própria vida numa forma de jogo. Tá, mas o que é que isso quer dizer na prática? Bom, o ponto crucial é o seguinte: o jogo é uma atividade que tem valor em si mesma. Ninguém joga para alcançar alguma coisa depois do jogo, entende? A própria ação de jogar já é o objetivo. E esse é o modelo para uma vida livre, inocente e criativa. Uma vida que não precisa de uma justificação que venha de fora. E essa citação dele mesmo mostra bem que isso não era uma ideia qualquer, secundária. Para Nietzsche, as grandes tarefas, criar arte, filosofia, novos valores, a própria vida, tudo isso devia ser abordado com o espírito do jogo. Isso, para ele, era a marca de um espírito verdadeiramente grande e poderoso. E de onde é que ele foi buscar a inspiração para isso? Ele olhou lá para trás para os antigos gregos. Nietzsche via os gregos como os verdadeiros mestres na arte de transformar a existência num fenómeno estético, numa obra de arte. E um ótimo exemplo disso é como ele enxergava a tragédia grega. Para ele não era só teatro, era o resultado de um jogo cósmico entre duas forças. De um lado, a força apolínea, que joga com o sonho para criar ordem, beleza, forma. Do outro, a força dionisíaca, que joga com a embriaguez, com o caos, o êxtase que dissolve o indivíduo. A grande arte, para ele, nascia justamente dessa tensão, desse jogo. E tinha outro conceito grego que era fundamental para o Nietzsche, o agon, a competição. Mas atenção, não era sobre o vencer a qualquer custo para ganhar um prémio. O agon era o próprio palco onde a excelência se mostrava. A luta, o esforço, o embate, era ali que estava o valor. Mais uma vez, o que importava era o jogo em si, não o resultado. Mas de todos os exemplos, de todos os modelos, Nietzsche encontrou o jogador supremo na sua metáfora mais poderosa, a imagem da criança. Uma ideia que ele, na verdade, herdou de um outro filósofo muito antigo, Heráclito. E essa imagem, ela muda tudo. Porque agora, não estamos mais falando apenas de uma atitude que o ser humano pode ter. Estamos falando de uma descrição da própria realidade. O universo não teria um propósito moral, um objetivo final. Ele simplesmente joga, ele constrói e destrói, cria e recria exatamente como uma criança brincando na areia da praia. E as características desse jogo cósmico são fascinantes. Primeiro, ele é inocente, porque está para além de noções de certo e errado. Segundo, é de uma seriedade absoluta, com a absorção total que só uma criança brincando consegue ter. Terceiro, não tem propósito nenhum fora de si mesmo. E por fim, ele é ao mesmo tempo criativo e destrutivo. A mesma força que constrói os castelos de areia é a que os derruba, sem maldade, como parte do ciclo da brincadeira. Ok, a ideia é muito bonita, mas como é que isso se traduz numa filosofia de vida? Como é que se vive, na prática, como um jogador nesse jogo cósmico? Bem, o mata para isso está naquela famosa parábola do Zaratustra, sobre as 3 metamorfoses. Primeiro, o espírito é um camelo, que aceita os fardos da tradição, do tu deves. Depois, ele se transforma num leão, que destrói esses velhos valores para conquistar a sua liberdade, dizendo eu quero. Mas a transformação final, a mais importante, é se tornar uma criança. Um novo começo, inocente criador. A criança é a única que pode dizer um sagrado sim à vida e, finalmente,
jogar o jogo da criação. E é aqui que as duas ideias mais famosas e talvez mais difíceis de Nietzsche se encaixam como uma luva. A vontade de potência é o quê? É a energia do jogo. É o impulso de criar, de superar, de se expandir. É literalmente o impulso para jogar. E o eterno retorno. Bem, esse é o teste supremo para o jogador. É a pergunta: você amaria a sua vida com todas as suas dores e alegrias, a ponto de desejar que este exato jogo se repetisse para sempre, infinitamente? Dizer sim a essa pergunta, essa é a afirmação máxima do jogo. No fundo, a mensagem é esta. É uma vida que afirma o acaso, em vez de procurar um plano divino. É uma vida que cria os próprios valores, em vez de simplesmente herdá-los. É tratar a vida não como um problema moral que precisa ser resolvido, mas como um fenómeno estético, uma obra de arte a ser moldada e vivida com toda a intensidade. E é com essa pergunta que Nietzsche nos deixa, uma reorientação completa, que nos convida a talvez parar de procurar respostas finais e, em vez disso, começar a participar com seriedade e com alegria no grande e inocente jogo da existência.